Boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo nessa noite. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Mais uma live que nós estamos realizando e é motivo de muita alegria estarmos, através desse instrumento, adentrando até a sua casa, até o seu lar. E hoje, sobretudo, temos participações especiais, temos a Vanusa aqui conosco, presbítera Vanusa da nossa igreja, temos a família Matos, com a Lenilda, com a Fátima, a Michelle, o Enzo, que Deus esteja abençoando essa família. Também temos a família Andrade, também junto conosco, na participação do louvor. E temos também o nosso pastor Drailton, pastor da IPI Central de Cuiabá. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês, que Deus esteja abençoando a vida de cada um daqueles que nessa noite nos assistem. Agora, nesse momento, eu passo a palavra e a participação da nossa presbítera Vanusa. Oi, amado. É uma alegria no coração revê-los. Irmãos, a saudade é muito grande. Mas, né, a nossa comunhão não termina. Pelo contrário, eu sinto que a cada dia mais estamos unidos, um só. Deus continua, tá? Pensando nas vidas, sabendo que Deus nos ama. Ele tem feito prova disso. Em todos os momentos que temos estado, temos sentido o cuidado. Por isso, vamos agradecer a Paizinho. Nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor, por tudo que fez na nossa vida. Pai amado, posso estar nesse momento recebendo a nossa gratidão, Pai. Porque sentimos, Pai, a cada momento o teu cuidado. Pode se reconhecer, eu sei que tu amas. Fica, Pai amado, neste momento, cada lar, Senhor Deus. Oh, Pai amado, que possam sentir a tua presença. Que nós possamos, logo nos reunir, Senhor, lá no onde realmente agradecer e glorificar cada dia mais e mais o teu nome para em nome de Jesus. Denilson. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Eu quero louvar a Deus por estar aqui com vocês nessa live e muito feliz nesse encontro, mesmo que não estamos assim juntos, mas juntos em espírito, em oração e orando uns pelo outro. Vou deixar essa palavra de Josué para a nossa meditação. Em 2 Josué 1, do versículo 1 ao 9. Leamos. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio de Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande. Para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra sob juramento que prometi a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés.
te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar este livro da lei. Antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sei forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. É essa palavra que Deus nos deixa. E o versículo 9, vamos ficar no nosso coração meditando, porque é tudo que Deus tem feito conosco nesses dias e todos os dias da nossa vida, Ele vai estar fazendo. Deus abençoe a palavra lida. E eu passo a palavra ao nosso pastor. Amém. 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 Vamos louvar ao Senhor? Vamos bendizer ao Senhor com a família Andrade nessa noite. Boa noite, igreja. Saudades de todos. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. E vamos adorar juntos. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Boa noite, igreja. Paz. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor. Fonte de águas vivas cai em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Sempre estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei mal, tu és um grande eu sou. Eu levo as minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei mal, tu és o grande eu sou. Eu levo as minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Boa noite, queridas. Vamos aos pedidos de oração. Marisa,
Meu pedido é para que Deus dê saúde ao Gustavo e a todos nós, juntamente com nossas famílias, a todos que precisam voltar aos seus trabalhos. Ana Lia. Meu pedido de hoje é pelo Fernando Rochelin e o Fernando Seabra, pela saúde emocional e pelo trabalho de cada um. Mariângela. Peço oração por Marcos Chaves. Há 2 dias estava sem febre. Ontem teve uma melhora, mas acabei de receber a notícia que teve uma piora hoje. Lenilda. Peço oração por todos os meus familiares e irmãos em Cristo e agradeço a Deus por todas as suas bênçãos em minha vida. Rose. Peço oração pela recuperação do Gustavo e pela saúde de todos. Terezinha. Peço que continuemos orando pelo Gustavo. Valnei. Peço que continue orando por mim e pela Gracinha. Sandra. Quero agradecer a Deus pela melhora de mamãe e aos irmãos pelas orações e que continue orando por ela. E Viviane, que é a filha da Sandra, quer agradecer a Deus pelas bênçãos e que continue orando pelo lar dela. Amém, queridos. Vamos fazer nesse momento o nosso momento de oração, de intercessão por esses pedidos. E se você tem algum pedido de oração a fazer, você tem a oportunidade também de estar escrevendo aí nos nossos comentários, que ao final dessa live nós estaremos orando por cada pedido que serão feitos. Mas nesse momento nós queremos pedir a você que você em casa mesmo, você feche os seus olhos, que nós possamos interceder a Deus por cada pedido desse que foi feito. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, interceder por cada vida, Senhor, interceder por cada pessoa, Senhor, cada servo teu. Pai, que te agradeceu, ó Deus, pelas bênçãos alcançadas, te agradeceu, Senhor, e de forma grata, com seu coração aberto, Senhor, te agradeceu por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela sua família conservada, pela sua família preservada, pela sua vida, Senhor, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, ó Deus, cada agradecimento que foi feito aqui, Senhor, durante este dia, nós lançamos diante das tuas mãos, Senhor, e como família, como tua igreja, Senhor, nós também nos achegamos diante de ti com o coração gratos, agradecidos ao Senhor, ó Deus, e nesse momento, nós queremos te pedir, Senhor, por cada pedido, cada clamor, Senhor, que foi direcionado a nós e compartilhado conosco, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, para aquelas pessoas, ó Deus, que nesse momento precisam do teu milagre, da tua ação maior, a ação da tua cura, Senhor, sobre as vidas dessas pessoas, eu te peço que em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja providenciando a cura para essas pessoas, ó Deus. Pai, pessoas que estão internadas, pessoas que nesse momento se encontram nos leitos dos hospitais, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua graça, Senhor, alcance essas pessoas, que a tua provisão, que o teu milagre, Senhor, alcance essas pessoas que se encontram enfermos, em especial nós intercedemos mais uma vez pela vida do Gustavo, Senhor, porque nós acreditamos no teu milagre, e nós, Senhor, te agradecemos por cada melhora, por cada pequena melhora, Senhor. Não importa, mas nós queremos te agradecer, porque nós sabemos que o Senhor tem sido com ele, o Senhor tem estado com ele, o Senhor tem guerreado junto com ele, ó Deus. E nós já te agradecemos, não apenas a vitória do teu servo, mas a vitória de toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, para as famílias que nesse momento precisam do teu livramento, que ainda existem pessoas que saem das suas casas para trabalhar, Senhor. Pessoas que ainda precisam, ó Deus, fazem parte daquele grupo de trabalhadores que necessariamente precisam sair, ó Deus, para trabalhar. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja protegendo, que o Senhor esteja os livrando de todo o mal. Pai, as pessoas que nesse momento se encontram em suas casas, nós te pedimos
que em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor também esteja de uma forma muito, muito maravilhosa, esteja abençoando cada vida, Senhor, esteja abençoando cada lar, esteja abençoando cada família, as famílias que nessa noite nos assistem, Senhor, que a tua graça também possa alcançar cada família que nos assiste nessa noite, cada pessoa que nos assiste, cada família representada, Senhor Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, por cada pedido, te peço por cada família que se encontra aqui nos assistindo, eu peço e intercedo por cada família da nossa igreja, e a nossa oração também se estende aos irmãos da IPI de Cuiabá, Senhor, que a tua graça continue alcançando essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor Drailton, que nesse momento está conosco, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a vida do seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, fica conosco, continua falando aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Vamos bendizer o nome do Senhor mais uma vez, todos juntos, uma só família do Senhor. Eu creio no poder da oração. Creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus. Entregar meus problemas para Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da viva no altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai abrir o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas para Deus. Entregar meus problemas para Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu levar meus problemas para Deus. Entregar meus problemas para Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder
Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós acreditamos no poder da oração e quando ela é feita em nome do Senhor Jesus Cristo, aí nós podemos ter a certeza que ela será respondida em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, é com muita alegria que nós hoje estamos recebendo na nossa live o nosso pastor Drailton, pastor tão querido nosso, que nos ajudou tanto. Eu quero dizer para a amada igreja que se hoje eu sou pastor, agradeço primeiramente a Deus e depois a ação desse grande servo do Senhor. Que Deus esteja abençoando sua vida. Pastor Drailton é pastor da IPI Central de Cuiabá, né? É filósofo também, é psicólogo, coach, né? E acima de tudo, eu acredito que esse também seja o sentimento do seu coração. Ele é servo de Deus, é uma pessoa muito da nossa mais alta estima. Pastor Drailton, seja bem-vindo à nossa igreja, seja bem-vindo a essa congregação. Mais uma vez eu digo ao Senhor que é um prazer enorme estar recebendo aqui o irmão como um todo, né? Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, o pastor sabe, aqui na nossa cidade, o prefeito ele já permitiu que as igrejas voltassem à realização dos seus cultos, né, mas o presbitério da nossa igreja, presbitério do nosso estado aqui como um todo, o presbitério do Rio de Janeiro, entendeu que não era um momento de nós abrirmos a igreja, né? Mas eu também gostaria de saber do senhor, como é que está a situação aí da igreja central de Cuiabá, como é que o senhor, com toda essa questão que envolve todo o planeta? Pastor Leonardo, Cibele, família, conselho desta amada igreja, irmãos amados dessa igreja querida e todos aqueles que nos ouvem, graça, paz e alegria do Senhor Jesus ao coração de cada um de vocês. Querido pastor Leonardo, obrigado pela generosidade das suas palavras, nas suas saudações. É uma alegria estar com o irmão, com a sua igreja, juntar-me a vocês nesse tempo para juntos louvarmos ao nosso Deus, celebrarmos ao Senhor da vida e sermos ministrados juntos pela sua boa palavra. Então, quero externar aqui a minha alegria e gratidão por estar com vocês nesse tempo e louvo mesmo a Deus pela sua vida, seu ministério e dessa querida igreja. Respondendo à sua pergunta, o contexto aqui de Cuiabá também em proporções diferentes em relação ao avanço da Covid-19, que tem sido bem menos que aí no Rio de Janeiro, mas o prefeito também tomou a medida de restrição, né, de quarentena, de reclusão. As igrejas, nos primeiros momentos, todas foram impedidas dos encontros presenciais, e há 2 semanas teve uma nova decisão do prefeito que as igrejas poderiam funcionar, mas com limites, ou seja, somente 30% da sua membresia. Portanto, o presbitério teve flexibilidade para atender ou não, né, os pedidos das igrejas, mas algumas igrejas do presbitério, Mato Grosso é muito extenso, então nós temos igreja que está a 800 quilômetros de Cuiabá. A mais próxima está a 150 quilômetros, né? Então aqui a extensão geográfica é bem ampla e, portanto, as igrejas são distantes. Então cada igreja e cada cidade vive uma realidade diferente. Nós aqui em Cuiabá, o conselho entendeu da mesma forma que o presbitério aí, que ainda não era tempo de voltar, né? Nós temos funcionado com os nossos cultos online, ao vivo, no domingo, e temos feito também uma live que chamamos Encontro do Refrigério, na quarta-feira. E desse modo nós temos caminhado com a igreja, procurando
nos adequar nesse contexto e mantermos-nos juntos, não obstante as distâncias, né, que cada um vive em função dessa reclusão. Então, em síntese, esse é o contexto que nós estamos vivendo aqui como igreja. Pela graça de Deus, estamos caminhando, querido. Amém, pastor. E eu sei que o Senhor tem uma mensagem da parte de Deus aos nossos corações. O tema da nossa live é oração. E o convidamos para que ele estivesse trazendo uma mensagem com esse tema. Pastor, que Deus lhe abençoe. E eu tenho certeza que a mensagem que Deus preparou ao seu coração vai edificar muito as nossas vidas. Que Deus o abençoe nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado ao pastor, ao conselho desta igreja, pelo carinho e a confiança do convite. Mais uma vez, alegria de ver o pastor, sua família, a Cibele, alegria de estar com essa igreja querida, igreja preciosa, que certamente enfrentando esse tempo difícil, esses desafios, mas a igreja, como tenho visto aqui, os irmãos estão firmes, fortes, conectados com o Senhor, conectados uns aos outros. Vi aqui as expressões de carinho, de saudades, de amor dos irmãos aqui que escreveram. Então, isso mostra que a igreja é comunidade do reino, a igreja é movimento, o templo é lugar importante enquanto ponto de encontro, de ajuntamento, de celebração. Sim, o templo tem um valor expressivo, porém, a igreja transcende ao templo, né? A igreja se forma de pessoas, a igreja se forma de famílias, a igreja acontece como lá no livro de Atos dos Apóstolos, que os irmãos caminhavam servindo ao Senhor no templo e de casa em casa, né? Então, eles celebravam a vida de comunidade, independentemente dos lugares. Então, nós louvamos a Deus e ver essa igreja firme, né, caminhando no Senhor, não obstante os desafios que o contexto nos impõe. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que me ocorreu ao coração, quando o pastor me convidou. Eu quero compartilhar uma palavra que compartilhei também com a nossa igreja aqui em Cuiabá, com essa temática, né? Oração. E o tema mais específico da mensagem que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é oração, o divino cuidado com o coração. Você entendeu aí? Oração, o divino cuidado com o coração. Eu quero, a partir do texto de Tiago, capítulo 5, o verso 16, a parte B, que diz que muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Você pode repetir aí? Tiago 5,16, a parte B. Vamos lá? Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Vamos orar? O tema é oração e, portanto, é pertinente sempre que comecemos a meditação da boa palavra do Senhor, pedindo a sua graça e a iluminação dele, a fim de que ele encontre os nossos corações, alcance-nos com a sua palavra e nos abençoe. Então vamos orar, queridos, mais uma vez. Pai, nós nos alegramos por estarmos juntos, estarmos na tua presença, conectados com o Senhor e com os nossos irmãos. Obrigado por esse tempo tão precioso que temos passado juntos. E obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de, ó Deus, recebermos mais uma porção da tua palavra. Que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, os nossos corações. Que o Senhor nos alcance, que a tua palavra nos abençoe nesta noite. Oramos com gratidão e confiamos no teu altar as nossas vidas para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem reservado para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, quando nós pensamos no cristianismo, o cristianismo, por compreensão, por definição,
é relacionamento com Deus. Cristianismo é relacionamento com Deus em Cristo Jesus, através da oração. Repito, cristianismo é relacionamento com Deus em Cristo por meio da oração. De modo que não dá para pensarmos a vida cristã, não dá para pensarmos no cristão a parte de uma vida de oração. Se o fundamento do cristianismo é relacionamento com Deus, e nos relacionamos com Deus em Cristo por meio da oração, não é possível ser cristão sem uma vida de oração. No contexto que nós estamos vivendo, contexto difícil, como vocês estão aí passando, nós aqui, o mundo está passando. Então, o nosso coração, muitas vezes, tem se encontrado aflito, ansioso, inquieto, preocupado, às vezes com medo, inseguros. Esses são sentimentos inerentes que fazem parte da nossa humanidade. Na nossa humanidade, tendemos, diante de situações difíceis, sermos tomados por sentimentos como esse. E tenho encontrado muitas pessoas aqui, em outros lugares, transitando, externando essa inquietação do coração. E daí, quando nós pensamos na oração também como o divino cuidado que nós precisamos ter com o nosso coração. Foi Salomão quem disse que, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, o modo mais eficaz que eu e você podemos encontrar para guardar o nosso coração nesse tempo é investindo tempo na presença do Senhor, nosso Deus, em oração. Por isso que o tema da mensagem é esse: oração, o divino cuidado com o coração. E é necessário que o nosso coração esteja todo o tempo, em todos os momentos, mas especialmente em situações adversas, diante de adversidades, diante de contratempos, diante das intempéries da vida, diante dos problemas, diante das nossas vulnerabilidades. Sim, aí o nosso coração tem maior necessidade de buscar ao Senhor nosso Deus em oração. E aí orar, queridos irmãos, metaforicamente falando, é trazer o céu para a terra ou elevar a terra aos céus. Orar é a aproximação de Deus. Orar é a aproximação da criatura com o seu Criador. E mais do que isso, orar é o filho que se dirige ao pai e é acolhido no seu aconchego, no seu colo. É o filho que se aproxima do pai e o pai que vai ao encontro do filho. Sim, orar é encontro do servo com o seu senhor que é o Senhor acolhedor. Orar é o encontro de um amigo com seu melhor amigo, porque Jesus disse: já não vos chamo servos, eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto o meu Pai me revelou, eu tenho revelado a vós. Então, orar é esse grande privilégio que nós temos, dessa aproximação do humano com o divino, do limitado com o todo-poderoso, do finito com o eterno. Orar é, portanto, o encontro da nossa alma com aquele que lhe deu o fôlego de vida. Podemos ainda dizer, como numa metáfora, que oração é a respiração da alma, tal como fisicamente nós precisamos
respirar, para viver. Da mesma forma, no que tange a nossa alma, ao estado do nosso coração, nós precisamos orar. Orar é a respiração da alma, é a respiração do coração, é o oxigênio que nós precisamos para continuar em movimento, firmes diante das situações difíceis da vida. Se devemos orar em todo tempo, como disse o apóstolo Paulo, e se em todo tempo devemos orar nos dias difíceis, nos dias de adversidade, precisamos ainda mais. Então eu quero compartilhar com vocês, a partir dessa orientação, que oração é o maior cuidado que a gente pode ter com o nosso coração. É o divino cuidado que a gente pode ter nesse tempo em que o nosso coração é afetado por tantas notícias desagradáveis, por esse contexto de adversidade, por tantas pessoas afetadas na sua saúde e, de um modo geral, todos nós afetados no contexto sócio, político, econômico e também no que tange a nossa própria saúde física. Então, por que digo que oração é o divino cuidado com o coração? Quero dizer algumas razões, porque a oração, em primeiro lugar, a oração muda a nossa visão para o bem do nosso coração. Vou repetir. A oração muda a nossa visão para o bem do nosso coração. E por que estou falando isso? Porque, amados irmãos, nós estamos diante de um contexto que tem grandes desafios, é verdade. Mas, muitas vezes, o modo como nós olhamos, o modo como nós percebemos a realidade que está posta diante de nós, o estado de coisas que está estabelecido diante de nós, faz com que, muitas vezes, ao invés de nos ajudar, esse olhar, ou esse modo como olhamos para a realidade que está diante de nós, mas nos atrapalha de que nos ajuda. E, portanto, diante de um contexto difícil que nós vivemos, nós precisamos olhar para a nossa realidade com outros olhos, olhar na perspectiva da fé, olhar na perspectiva da esperança, olhar na perspectiva da palavra de Deus, olhar com o olhar de quem percebe na visão de Deus e não na visão dos homens. Nós percebemos no exemplo bíblico de Asaf. Se você ler a sua Bíblia no Salmo 73, você vai ver a experiência que Asaf viveu. Asaf, no Salmo 73, diz que ele estava olhando e começou a observar a vida dos ímpios. E, em olhar para a vida dos ímpios, ele pensou, por que é que o ímpio vive tão bem? Por que é que o injusto prospera no seu caminho mau? Por que é que esses homens não sofrem juízo? Porque tudo vai bem para os ímpios. E ele fala, então, quanto a mim, por que tenho passado por dificuldades? Asaf estava olhando para o ímpio, com um olhar equivocado. Asaf estava focando no problema. Asaf estava olhando somente para um ângulo da situação. Ele não estava olhando numa percepção integral da realidade. E, portanto, ele não estava percebendo qual, de fato, era a realidade que estava diante dele e qual a realidade que o ímpio passava. Mas olha só, no texto, a partir do verso 16, 17, Asaf diz assim, ó, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Como ele estava olhando no olhar humano, como ele estava olhando para o problema, como ele estava olhando para os homens que prosperavam no seu caminho mau, ele não estava conseguindo perceber a realidade de como viviam os maus, e ele também não estava conseguindo perceber aquilo que Deus tinha para a vida dele. E aí, o que nos chama a atenção é que depois no texto segue, ele fala assim, até que eu entrei no santuário de Deus. Ou seja, quando ele entra na presença de Deus em oração, a visão dele muda em relação aos ímpios. E então, ele diz o seguinte, a partir do verso 21 até o verso 26, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram,
eu estava embrutecido, ignorante, eu era como irracional à tua presença. Ele disse: todavia, agora estou sempre contigo, e por isso tu me seguras pela tua mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. E aí declara ele: Senhor, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. E a conclusão dele é: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amados irmãos, pela oração, a nossa visão muda, para que a gente possa então ter quietude no nosso coração. De acordo com como eu e você vemos a realidade, de acordo com o nosso olhar para a situação, o nosso coração será mais ou menos afetado. E eu quero encorajar você a buscar a Deus em oração, para que você olhe para a realidade que você está enfrentando, para que olhemos para a realidade não com pessimismo, não com desânimo, não com a inquietude no coração, como se de uma situação insolúvel que não tem jeito. Mas eu quero encorajar você a entrar na presença de Deus em oração, para que os seus olhos se abram e você possa olhar a sua realidade na perspectiva da fé. E a palavra do Senhor diz que o justo viverá da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das que se esperam. Um cântico antigo, eu acho que você deve lembrar, diz o seguinte: não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. Então, em oração, nós podemos mudar a nossa visão para também mudar o estado do nosso coração. Em segundo lugar, a oração muda o coração até que mude a situação. Repito, a oração muda o coração até que mude a situação. Você lembra de Ana? Está escrito lá em 1 Samuel. Ana era esposa de Eucana, e naquele contexto Deus permitia, embora não aprovava, mas permitia a poligamia. Eucana, então, tinha Penina, sua esposa, e tinha Ana. Penina era frutífera, era fértil, então ela tinha dado filhos a Eucana. Mas Ana sofria, Ana tinha profundas angústias e tristeza, porque Ana, ela não conseguia engravidar. E todas as vezes que Eucana subia para apresentar oferta ao Senhor, a Penina, então, com seus filhos, ficava humilhando a Ana, desprezando a Ana. Diante daquela realidade, a Ana subia e descia amargurada, entristecida no seu coração. Ao ponto de Eucana, seu marido, falar: por que você está triste? Por que você não quer comer? E aí Eucana falou: eu não sou melhor para você de que 10 filhos. A Ana não respondeu, mas o silêncio dela foi como que uma resposta para Eucana, no sentido de dizer assim: olha, você é um bom marido, mas eu quero o meu filho, né? Ana sofria porque ela não tinha um filho, e naquele tempo ser estéril era muito mais sofrido, porque era a cultura de que a mulher tinha uma expectativa em Israel, de que da virgem iria nascer aquele que seria o Salvador, que seria o Redentor, que seria o grande libertador de Israel. Então, quando a mulher não era fértil, ela era estigmatizada naquele contexto. Hoje é bem diferente, mas naquele contexto era assim. E por isso Ana, diz o texto, que ela sofria amargura de coração. Mas sabe o que me chama a atenção? Se você ler na sua Bíblia, em 1 Samuel 1, e aí você olhar lá para o verso 13, diz a palavra assim: porquanto, no verso 10, levantou-se Ana com amargura de alma, diz o texto, e orou ao Senhor, e chorou abundantemente, levantou com amargura de alma, com o coração entristecido, orou ao Senhor e chorou abundantemente, chorou muito. E aí o verso 13 diz: porquanto Ana só no coração falava com Deus,
Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouviam nenhuma palavra. Só balbuciava, só gemia, era tanta tristeza, a angústia que ia no seu coração, que ela chorava, mas as suas lágrimas, o seu sussurro, o seu balbúcio, subiam à presença de Deus como oração. Ao ponto, Ana estava tão rendida, tão quebrantada em oração, que o sacerdote Eli passou e pensou que ela estava embriagada. A Ana então olhou para ela e disse: não, meu Senhor, não estou embriagada. É que eu estou aqui buscando o meu Senhor. Acha a tua serva mercê diante de ti. E assim o texto diz no verso 18, 1 Samuel 18. Olha só que preciosidade. Assim a mulher foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha que aprendizado extraordinário. A Ana estava com seu coração amargurado, entristecido pelo contexto de dificuldade, de humilhação que ela estava passando. Mas ela foi à presença do Senhor em oração. Abriu o coração dela, chorou na presença de Deus, falou para Deus daquilo que ia no seu coração, daquilo que lhe incomodava, daquilo que lhe entristecia, falou dos seus medos, das suas ansiedades e angústias, de suas necessidades, clamou ao Senhor. E é extraordinário quando o texto diz que depois que ela orou, ela foi o seu caminho, ou seja, levantou-se, né? Comeu, porque às vezes a tristeza no coração é tão grande que se perde até a fome. Foi o caso de Ana, mas depois que ela orou, ela levantou-se, comeu, e diz o texto, e o seu semblante já não era mais triste. O seu semblante já não era mais triste. O que aconteceu? A oração mudou o coração de Ana em meio à situação que ela está. A oração fez com que o estado do coração de Ana mudasse. Ela ainda não tinha tido resposta. Ela ainda não sabia, ela ainda não tinha engravidado, estava no momento. Ela ainda não tinha visto nada. Mas pelo fato dela buscar ao Senhor, pelo fato dela abrir o seu coração, dela falar com Deus, falar do Senhor para o Senhor das suas necessidades, naquele momento o seu coração já refrigerou, ganhou quietude, ganhou paz, e certamente o Espírito Santo mudou o estado do seu coração, lhe encheu de fé, de esperança, de modo que ela levantou-se acreditando que o Senhor poderia mudar a sua situação, o Senhor poderia fazer o impossível, o Senhor poderia mudar a sua sorte, o Senhor poderia fazer um milagre. Queridos irmãos, então a oração muda o estado do nosso coração em meio à situação difícil, muda o estado do nosso coração até que a situação passe. Nem eu, nem você, nós não sabemos quando essa situação vai mudar. Mas Deus nos chama para estarmos na sua presença. E enquanto estivermos na sua presença em oração, apesar da situação, Deus cuidará do nosso coração. Deus mudará o estado do nosso coração. E se cumprirá, portanto, o que disse o apóstolo Paulo aos Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, por meio da oração. Mas afirmamos também, em terceiro e último lugar, que a oração muda a situação para a alegria do nosso coração. E que coisa boa é saber que, não obstante toda a dificuldade que está posta diante de nós, nós temos a liberdade de entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, para o qual nada, exatamente, absolutamente nada é impossível, e clamarmos a Ele com fé, com esperança, com convicção de que a oração muda a situação para a alegria do nosso coração. Ou seja, enquanto nós clamamos ao Senhor,
Ele pode, do seu trono, dar uma palavra de ordem e mudar a situação. E mudando a situação, sim, também mudará o estado do nosso coração. E quando o coração está alegre, diz a Bíblia, formoseia o semblante, e o coração é alegre, então flui em louvor, em adoração, em ações de graças. Então a oração, meu amado irmão, minha amada irmã, muda a situação para a alegria do nosso coração. E o Senhor nosso Deus é aquele que tem prazer em ouvir a oração dos seus servos. A oração de um justo, como nós lemos no início, muito pode por sua eficácia. Você e eu, nós muito bem conhecemos a história de Jó. O livro de Jó é uma narrativa descritiva de todo o sofrimento que Jó viveu. Ninguém neste mundo, com exceção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sofreu tanto como Jó. A descrição bíblica é que Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seus servos, Jó perdeu todos os seus filhos, Jó perdeu a sua saúde, ficou leproso no pó e na cinza, coçando-se com cacos de telha, numa situação de humilhação, de dor, de angústia deploráveis. E os seus amigos também ele perdeu, porque aqueles que pareciam ser seus amigos o julgavam muito mais como se fossem seus inimigos, de modo que Jó ficou sem ninguém. A sua esposa, que já tinha sofrido tanto e já tinha passado também todo o processo com tanta angústia e vendo Jó sofrer, até chegou a dizer para Jó, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas a palavra do Senhor nos afirma que não obstante o sofrimento de Jó, não obstante ele ter perdido tudo, não obstante toda a humilhação, toda a dor que ele estava passando, em nenhum momento Jó desistiu da sua fé. Em nenhum momento Jó abandonou a sua fé. Em nenhum momento Jó blasfemou contra o Senhor. Mas Jó falou assim, de jeito nenhum para a sua esposa. Você está falando como as loucas. Se nós soubemos receber o bem de Deus, não soubemos receber o bem de Deus, como não saberíamos receber o mal que Ele nos permite? Sim, então o Senhor nos deu, o Senhor nos tomou. Bendito seja o nome do Senhor, disse Jó. E porque Jó perseverou, não negou ao Senhor, não desistiu, não abandonou sua fé, ainda que chorando, ainda que sofrendo, em lágrimas, ainda que em angústia e dor, com tudo que estava passando, Jó permaneceu firme nas promessas do Deus Todo-Poderoso. E porque ele permaneceu firme, se você lê o texto no final, no capítulo 2, diz que Deus conversa com Jó, repreende os amigos de Jó e fala para os amigos de Jó procurar a Jó, porque quando Jó orasse por ele, Deus haveria de ter misericórdia. E é sensacional o texto em capítulo 42, o verso 10, quando diz que mudou o Senhor a sorte de Jó. Olha só, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E diz, o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Meu querido irmão, minha querida irmã, pode estar difícil, eu sei que está difícil. Cada contexto tem suas dificuldades, alguns contextos maiores, outras menores, mas a realidade é que todos nós nesse tempo, a igreja do Senhor no Brasil e no mundo, e não só a igreja, mas o mundo passa por um momento difícil, tempo de adversidade, tempo de dificuldade, de crise.
Mas o texto nos ensina que a oração muda a situação para a alegria do coração. O nosso Deus, que permitiu, porque não cai uma folha da árvore, não cai um cabelo da nossa cabeça, nem mesmo fica branco, sem a permissão do nosso Deus. Então, o nosso Deus que permitiu essa pandemia, Ele é poderoso para nos guardar, e Ele é poderoso para nos livrar, e Ele é poderoso para remover essa situação e nós passarmos por ela, triunfarmos sobre ela e passarmos por ela mais experientes, mais idôneos, mais maduros, mais fortalecidos na fé, no ânimo, na esperança e poder dizer como Jó, depois de toda a luta que passou: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amados irmãos, que esta pandemia, que esse contexto difícil, ao invés de nos enfraquecer na fé, na esperança, na espiritualidade, no ânimo, seja para mim e para você, para a igreja do Senhor no Brasil e no mundo, uma rica oportunidade para nos fortalecermos no Senhor, para conhecermos mais o nosso Deus, como disse o profeta. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, perseverar na presença do Senhor, em oração, como disse os nossos irmãos da igreja primitiva, que eles venceram toda a dor, dificuldade e perseguição, porque eles perseveraram na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de uma família pode muito em seus efeitos. A oração de uma igreja pode muito em seus efeitos. A oração do povo de Deus pode muito em seus efeitos. Deus pode mudar o estado do seu coração enquanto você ora. Deus pode mudar a sua visão enquanto você ora. Deus pode mudar a situação enquanto você ora. Então não desista de orar. Muito pelo contrário, esse é o tempo em que eu e você devemos buscar mais ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, diz o profeta Isaías. E foi o profeta Jeremias quem disse: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus quer ouvir a nossa oração. Deus quer acolher a nossa oração. Deus nos chama à sua presença nesse tempo. A palavra crise, queridos irmãos, no idioma chinês, é carregada de dois significados. O primeiro significado da palavra crise é destruição. Infelizmente, tristemente, muitas pessoas já passaram por isso e lamentamos e nos entristecemos por todas as perdas que já tivemos, por todas as pessoas que foram afetadas. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está me ouvindo agora, se você está aí, se nós estamos aqui, é porque em meio à crise, nós podemos experimentar o segundo significado da palavra crise. O primeiro significado é destruição. O segundo significado é oportunidade. E aí, amado irmão, graças a Deus, nem eu, nem você, nós não fomos destruídos. Nós estamos em pé pela misericórdia, pela graça e bondade de Deus. Então, isso quer dizer que Deus está dando para você, para a sua família, para mim, para a minha família, para nós, para a nossa igreja, uma grande oportunidade, ou grandes oportunidades. Quais as oportunidades que você percebe que está tendo nesse tempo de pandemia? Eu gostaria que você pensasse nisso. Eu creio que são muitas as oportunidades que o Senhor Deus está dando para você. Ficar mais perto da sua família, celebrar com o seu cônjuge, com seus filhos, seu pai. Ter mais tempo para ler a palavra do Senhor. E com certeza, eu e você estamos tendo a grande oportunidade de investir mais tempo em oração. E a oração, acredite, é o divino cuidado com o coração.
Orando, Deus ministra a sua graça ao nosso coração. Deus remove a angústia, a tristeza, o medo. Enquanto oramos, o Senhor afasta de nós a nossa ansiedade. Enquanto oramos, nos enchemos de fé, de esperança. Somos renovados e motivados pela presença doce e poderosa do Espírito Santo que aquece os nossos corações. Foi Martinho Lutero, reformador alemão, quem disse que costumava orar uma vez por dia. Mas, quando ele estava muito atarefado, então ele orava 3 horas. Geralmente ele diz, costumo orar 1 hora por dia. Mas quando tenho muita coisa para fazer, quando tenho muitas coisas para resolver, oro 3 horas. Ou seja, quanto maior a dificuldade, maior a necessidade de oração. Foi João Calvino, reformador francês, quem disse que a oração é o antídoto para o coração. Repito, a oração é o antídoto ou a cura para o coração, para a alma. Foi Agostinho de Hipona, grande filósofo e teólogo da Idade Média, quem disse que a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. Foi ainda o mesmo filósofo quem disse, criaste-nos para ti, ó Deus, inquieta, intranquila está a nossa alma, enquanto não repousamos em ti. Querido irmão, querida irmã, a nossa alma, o nosso coração, só repousa, só descansa, só recebe refrigério, ânimo, paz, encorajamento e alegria do Senhor quando nós investimos tempo em oração. Permita-me ser bem sincero com você. Quero olhar para você bem pertinho. Permita-me ser bem sincero. Nem sempre eu tenho vontade de orar. Nem sempre eu tenho vontade de orar. Mas percebo em mim sempre uma grande necessidade de orar. E por isso tenho decidido orar, mesmo quando eu não estou com vontade. Nós não devemos ser guiados pela nossa vontade. Nós devemos ser guiados pela nossa consciência da palavra de Deus. E, sobretudo, devemos ser guiados pelo Espírito que nos chama a orar. E devemos ser guiados pelo grande grito da nossa alma. A nossa alma grita por estar na presença de Deus. A nossa alma grita por estar em comunhão com o Senhor. A nossa alma grita por estar perto do nosso Pai. A nossa alma grita por desfrutar do cuidado do terno e bondoso pastor. Então eu quero incentivar você. Eu quero incentivar você a decidir ter uma vida de oração. Geralmente nós falamos bonito sobre oração. E eu não quero impressionar você com a minha palavra. Eu quero ser bem verdadeiro para você. Eu sou pastor. Eu sei o quanto a oração é importante. Eu leio sobre a oração. Mas muitas vezes eu me vejo indisposto para orar. Eu louvo a Deus por sua graça e misericórdia. Não sou melhor que você, mas tenho decidido investir tempo em oração na presença de Deus. E eu quero encorajar você, minha querida irmã. Quero encorajar você, meu querido irmão, a viver o cristianismo na sua essência, que se define como relacionamento com Deus em Cristo Jesus, por meio da oração. O apóstolo Paulo disse, orai sem cessar. Então você ora quando está caminhando, você ora enquanto está cozinhando, você ora enquanto está tomando banho, você ora enquanto está arrumando a casa. Tudo isso é muito bom. Mas eu e você precisamos fazer o que Jesus nos ensinou. Sabe o que é que ele disse para nós? E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e fala com teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Eu tenho certeza que nesse tempo difícil que eu e você estamos vivendo,
Deus cuidará do nosso coração enquanto a situação não muda. Mas o nosso Deus é poderoso e no seu tempo, de acordo com a sua livre e soberana vontade, Ele mudará essa situação para a glória dele e para a nossa alegria e para o bem do nosso coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude para que decidamos viver uma vida do coração para o bem do nosso coração. Deus os abençoe. Muito obrigado pela sua atenção e oremos uns pelos outros para que sejamos homens e mulheres de oração. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tenho certeza que não apenas eu, mas todos nós que ouvimos essa palavra, fomos desafiados a vivermos uma vida de oração. Amém. Querido, Deus falou conosco nessa noite. Eu tenho certeza absoluta disso. Por isso, nesse momento, eu convido você a estar refletindo por meio dessa palavra. E mais uma vez, enquanto você está em momento de reflexão, eu convido você a estar louvando ao Senhor, estar cantando, entoando louvores ao seu excelso nome, Amém. em nome do Senhor Jesus Cristo, como uma só igreja. Amém. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Meu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé, eu não vacilo. Eu paro, eu não sei. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, meu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu paro, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história. Fez o que eu imaginava. Você acreditou em tudo. Só vivo pra você. Não sou tudo, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu não as minhas forças pra dizer te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não te deixou morrer, que nem pensar de nada, porque ela vai não desiste. Você não desistiu, você insiste, você mudou a minha história, fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou em só pra você. Não pode tudo, não. A honra, a glória, a força, tudo
Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao momento final dessa live. Queria agradecer a presença de todos os queridos, a família Matos, que esteve aqui com a gente, Fátima, Lenilda, Michela, Enzo, Vanusa, presbítera Vanusa, família Andrade, que sempre está aqui conosco, na direção do louvor, que Deus esteja abençoando vocês, e o nosso pastor Drailton, que mora aqui no fundo do nosso coração. Que Deus esteja nos abençoando nessa noite. Eu quero agradecer a todos os irmãos que se fizeram presentes nessa noite, irmãos queridos, amados, nossos irmãos do Recife, que sempre estão aqui conosco, da Terceira Igreja Presbiteriana, né, que Deus esteja abençoando a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria aproveitar um pouquinho mais da presença do pastor Dailton aqui conosco, e queria pedir que ele orasse por nós, e após essa oração, eu estarei impetrando a bênção do Senhor sobre as vidas daqueles que se encontram em suas casas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido. Mais uma vez, me permita uma palavra de agradecimento. Muito obrigado a você e o conselho da igreja, os amados presbíteros, presbíteras aí, a confiança do convite. Muito obrigado, conselho querido. Deus abençoe a vida de vocês e fortaleça nessa jornada, nessa caminhada. Eu me alegro muito pela vida do pastor Leonardo, a vida da Cibele, dos seus filhos. Família preciosa, tenho em elevada estima, tenho como filhos do coração e me alegro muito, né, pela vida deles, e posso dizer para vocês que vocês têm uma família de Deus. Certamente vocês já perceberam isso, e eu oro para que Deus continue abençoando a vida deles, e na instrumentalidade deles, todos vocês sejam também edificados. Aproveito para mandar um abraço para a Cíntia, para o esposo, a dona Ivone, que mandaram saudações, saudades de vocês. Um abraço para toda a igreja aí, querida do Rio de Janeiro. Deus abençoe. Aqui ficarei orando para que o Senhor os guarde, os livre do mal, os fortaleça e juntos possamos triunfar e vencer esse tempo tão difícil. Recebam o meu abraço fraterno, recebam meu abraço virtual. Nós estamos distantes, mas estamos conectados pelo coração, pelo mesmo Espírito que habita em nós. Então, Deus abençoe. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, nossas necessidades, na esperança e na fé de que Ele é um Deus bom, que nos ouve, como falamos nesta noite, e Ele pode mudar a nossa situação. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és Deus incomparável em tua grandeza. Tu és Deus de graça e de misericórdia. E apesar da glória que o Senhor tem, o Senhor se importa com cada um de nós. A tua palavra nos diz que o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor. E como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós. Nos achegamos a Ti, Senhor, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero pedir, Senhor, pela vida desta amada igreja do Rio de Janeiro. Deus, esses amados irmãos, eu quero apresentá-los no Teu altar. Cada um, Senhor, com suas necessidades. O Senhor conhece cada pessoa, o Senhor conhece cada família, o Senhor sabe os desafios, as lutas, as necessidades que os Teus filhos têm. Pai, nós os apresentamos agora no Teu altar e pedimos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja nesta noite estendendo Tuas mãos para abençoar os Teus filhos. O Senhor pode trazer a cura aos que estão enfermos. O Senhor pode trazer a paz aos que estão angustiados, alegria aos que estão tristes. O Senhor pode renovar a fé, o ânimo e a esperança dos que estão desanimados, Senhor. O Senhor pode fortalecer, ó Deus, o Teu filho que está se sentindo enfraquecido. Pai, a alegria do Senhor
é a nossa força. Eu te peço que essa alegria do Senhor envolva o coração dos meus irmãos e irmãs. Pai, guarda-os e livra-os de toda ingerência e ataque do mal. E em nome do Senhor Jesus, abre as portas, Senhor, para aqueles que estão precisando da tua provisão. Não deixe faltar aos teus filhos aquilo que eles precisam, Senhor, para honrar os seus compromissos e viverem dignamente. Abre as portas e abençoe o teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por este tempo. Muito obrigado pela tua palavra que veio aos nossos corações. Continua com os teus filhos, nos ajude. Clamamos confiados, com corações agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Você que está em casa, você que está nos assistindo, eu convido você a estender suas mãos nesse momento e receber a bênção do Senhor. Mais uma vez, gratos a todos pela a oportunidade de tê-los aqui conosco. Que Deus esteja abençoando a todas as famílias, a todos aqueles que se fizeram presentes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Essa é a ordem de Deus para as nossas vidas hoje. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito, esteja com todo o povo santo do Senhor, agora e para todo sempre. A igreja diz... Amém. Amém. Amém, amém. Boa noite a todos, boa semana a todos, em nome de Jesus. Fiquem em paz. Deus Fiquem com abençoe. Deus. Grande abraço. Boa noite. Amém.